Eu sou Guilherme Tucher e esse é o podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais. Esse é o episódio 18 e até o episódio 21 eu discutirei sobre o processo de análise qualitativa do movimento humano. Ou seja, essa discussão será dividida em 4 partes. Se imagine hoje na beira da piscina. Você, como professor ou treinador de natação ou de qualquer outra modalidade esportiva aquática, precisa ensinar os seus alunos a nadar, a lançar ou a se sustentar na água de uma maneira melhor. Nós já discutimos que os movimentos esportivos foram socialmente construídos ao longo de muitos anos. Ou seja, não são movimentos naturais e que serão realizados de forma espontânea pelo aprendiz. Assim, professor, o seu aluno precisa de você para poder nadar bem. Mas como é que você faz isso? Existe alguma técnica ou método que você utiliza? Ou simplesmente você passa um exercício chamado de educativo para o seu aluno e acha que milagrosamente ele fará tudo por você? Esse assunto é importante para que você, professor de natação, saiba o que fazer e como fazer. Outro dia mesmo eu conversava com o professor Ricardo Cabral sobre esse assunto, e essa discussão que eu trago para vocês me foi apresentada por ele já faz uns 20 anos. Como eu disse para vocês também, esse é o primeiro episódio de uma série de 4 episódios sobre análise qualitativa do movimento humano. Nós falaremos agora sobre a primeira fase, que é a fase de preparação. Talvez a tarefa que os professores de natação, os treinadores mais realizam, é a de observar os seus alunos, observar aquilo que eles estão fazendo na piscina, com a intenção principalmente de observar e de perceber alguns erros técnicos, e a partir desses desvios que a gente considera que são erros, a gente propõe exercícios de correção. Entretanto, para que a gente possa fazer isso com qualidade, é importante que a gente assuma determinados posicionamentos, determinados critérios, para que a gente possa ter condições de uma observação melhor, para que a gente possa ter condições de uma melhor avaliação. Dentro dessa proposta, então, a gente vai chegar no ponto que eu quero discutir com vocês, que é da análise qualitativa do movimento humano. O que seria essa análise qualitativa? Ela é uma observação sistemática e o julgamento da qualidade do movimento com o propósito de se fazer a intervenção mais adequada para melhorar o desempenho. Então eu vou ter que assumir, eu vou ter que pensar em determinados critérios de observação para que a gente não cometa erros de observação, erros de percepção daquilo que está sendo realizado, para que a gente não foque em muitas coisas ao mesmo tempo e no final das contas a gente acaba não percebendo nada. Se eu consigo observar melhor, depois possivelmente a partir de determinados critérios também que a gente vai discutir, eu vou conseguir julgar melhor esse movimento, eu vou conseguir avaliar esse movimento com mais qualidade. E aqui já vale uma diferenciação entre teste e avaliação. A gente pode pensar aqui, dentro dessa proposta da análise qualitativa, a proposta de testar como se fosse de você observar. Você está observando para você obter dados, para você obter informações. Mas esses dados, essas informações por si só, elas não significam muito. Se essas informações não forem julgadas, não forem avaliadas, a partir de determinados critérios também, você não vai saber o que fazer com essas informações. E, infelizmente, a maioria das vezes, o professor de educação física, ele peca nesse ponto. Ele até testa, mas ele depois não avalia esses dados que ele obteve. Se ele não consegue fazer isso, como é que ele vai usar esses dados de maneira adequada para poder fazer uma melhor intervenção? O que a gente quer, no final das contas, é justamente isso. Eu vou observar o meu aluno, vou julgar aquilo que ele está fazendo, a qualidade do movimento dele, e depois pensar na melhor maneira, na melhor intervenção que eu poderia fazer para corrigir esses erros. No final das contas, o que eu quero é a melhora do desempenho. E aqui eu não estou pensando na melhora do desempenho como necessariamente nadar mais rápido, né? Estou pensando aqui a melhora do desempenho como melhora da qualidade técnica. Dentro dessa proposta, então, de melhorar, de você observar e você julgar e depois fazer uma melhor intervenção, o Knudson e o Morrison trazem para a gente 4 fases que a gente deveria se preocupar para poder fazer todo esse ciclo, todo esse processo com uma qualidade melhor. A primeira fase ele chama de preparação, a segunda é a observação em si, é o momento que a gente vai estar em contato com o nosso nadador. A terceira fase seria de avaliação e diagnóstico. Então, é na verdade como se fossem 2 subfases dentro de uma mesma fase. E, finalmente, só depois disso que a gente vai para a nossa intervenção. Essa fase de preparação ela é importante por quê? Porque você vai ter toda a preocupação
de pensar naquilo que você vai fazer, para que depois, na hora que você for fazer, que é quando você começa a fase de observação, você faça isso de uma maneira melhor. Então, essa fase de preparação, é importante que você tenha uma base de conhecimentos que muitas vezes vão além daquilo que a gente tem específicos da natação, para que a gente possa fazer esse processo de observação e de avaliação com mais qualidade. Então, eu vou pensar, enquanto professor, enquanto treinador, que tipo de conhecimento que eu acho que é importante para poder fazer essas outras próximas duas fases, e até a fase de intervenção, que é a próxima. A gente precisa entender também que o movimento humano ele precisa ser entendido dentro, então, de uma proposta multidisciplinar. A gente está falando de natação, mas na prática a gente está usando fisiologia, didática, pedagogia, biomecânica, cinesiologia, todas as áreas que a gente estuda, e às vezes até outras áreas que a gente não estuda tanto, são importantes para a gente entender o ser humano, para a gente entender o indivíduo. Mas é lógico que é muito importante que a gente tenha o conhecimento da natação. É importante que a gente entenda como é que é feita a ação dos membros inferiores, né, a pernada de cada um dos nados, a ação dos membros superiores, a respiração, o nado como um todo. É importante que a gente entenda da natação, senão realmente a gente não vai conseguir avaliar aquilo que a gente gostaria de avaliar. E por último, também é importante que a gente entenda quem é esse o nosso aluno, quais são as características desse atleta, se for o caso. Aonde que ele está dentro desse processo de formação, o tempo que ele tem com a modalidade, se ele tem algum tipo de limitação óssea, articular, se ele tem algum tipo de deficiência que muitas vezes pode estar limitando a realização de determinados movimentos ou incapacitando para poder realizar esses movimentos. Ele não está fazendo um movimento que você sugere ou que você ensina em função de um não entendimento do que você está propondo, mas sim em função de uma capacidade, por exemplo, articular que ele tem. E isso deveria ser levado em consideração, porque a partir desse conhecimento você vai tentar propor ou vai perceber que ele está te oferecendo uma nova solução para aquele problema e você vai, a partir disso, pensar e avaliar se essa proposição, se essa sugestão que o aluno te dá a partir do movimento dele, que ele na verdade não pensa sobre isso, é feito de forma natural, está adequado ou não àquilo que a gente gostaria que acontecesse. Outra tarefa importante que a gente tem que fazer na fase de preparação é a gente entender uma coisa que os autores chamam de característica essencial do movimento. O que é essa característica essencial do movimento? Em todo movimento que a gente realiza, vamos pensar aqui, lógico, na natação, que é o nosso foco, seja na pernada, na braçada, na respiração, no nado completo, a gente tem aquilo que a gente considera como movimento essencial. É aquilo que, independentemente do nível do nadador, o movimento tem que estar acontecendo dentro daqueles padrões. Então, é como se fosse o mínimo necessário para a gente dizer que aquele movimento está certo. Uma outra ideia seria a gente pensar que, independentemente das características do próprio atleta ou do próprio nadador, se ele sabe nadar, a gente vai perceber que nessas pessoas existe um padrão, que esse movimento essencial, que isso que a gente considera que é adequado, se repete em todos esses nadadores. Então, a gente não está falando das extremas variações, a gente está falando daquilo que é comum. Todos os nadadores que a gente for observar, por exemplo, a gente vai perceber que eles fazem a pernada de crawl com os pés em flexão plantar. Então, isso é considerado um movimento essencial para a pernada do nado de crawl. A gente sabe também que a pernada ela tem que começar no quadril, a pernada não é do joelho para baixo, então isso é um movimento essencial. O quanto exatamente tem de flexão ou extensão do quadril na pernada, de flexão e extensão do joelho, isso não é o considerado mais essencial. Então, a gente tem que entender, isso tem que estudar, para cada um dos 4 nados competitivos, para cada um dos fundamentos técnicos dos 4 nados competitivos, quais são os aspectos do movimento para esses fundamentos que variam menos. Quais são os pontos que realmente definem um bom desempenho? E depois que a gente entender isso, dentro desse critério de bom desempenho, quais são a amplitude desejada do movimento? Seria uma ilusão a gente acreditar que todas as pessoas deveriam fazer os movimentos exatamente da mesma maneira. Isso não vai acontecer em função de diversas características, a estatura desses nadadores, a força deles, a própria limitação articular, coordenação entre os lados, né, direito e esquerdo, se está respirando ou não está respirando, tudo isso vai trazer para a gente algumas alterações, mas mesmo que essas alterações existam, a gente vai entender, opa, isso aqui está dentro do que eu considero como movimento essencial. Outra coisa que a gente precisa entender e a gente precisa lembrar, como acabei de falar, que não existe um movimento único e rígido que é perfeito e tem que ser realizado da mesma maneira para todas as pessoas. Qual vai ser essa amplitude permitida dentro do movimento essencial?
Então a gente precisa ter uma faixa que a gente considera como movimento permitido. Então entendo que é uma faixa, não é um ponto, não é uma linha, é uma faixa, onde a gente considera que o movimento está dentro de um padrão desejado ou adequado. Se a gente varia um pouquinho, a gente se distancia dessa faixa, né? Se a gente sai dessa faixa, dessa zona de segurança, a gente chega numa zona que a gente considera que o movimento está inadequado. E se a gente se afasta ainda mais, né? Se a gente sai da zona do inadequado, a gente acaba errando, caindo num momento de erro excessivo, um erro muito grande. O que a gente tem que fazer então? Resumidamente, quando eu for avaliar, quando eu for observar o meu aluno, eu preciso entender o que é essencial e não qual é o ponto único e rígido do movimento. Eu vou lembrar qual é a faixa de variação permitida dentro daquilo que a gente considera como essencial, como ponto crítico, para poder comparar essa proposta que a gente tem com o que está sendo realizado, para que a gente possa criar uma aproximação ao que a gente considera desejado ou que a gente mantenha aquilo que a gente já identificou como muito bom. Outra coisa interessante e importante da gente fazer na fase de preparação é determinar qual é o modelo determinante da habilidade. Ou seja, dentro do nado, vamos pensar o nado de crawl aqui, quais são os fatores que influenciam na melhora do desempenho, ou quais são os fatores que, na verdade, influenciam no desempenho que a gente considera que é adequado? Eu vou pensar em termos de movimento, em termos de técnica. Os movimentos que, por exemplo, na virada do nado de crawl, o nadador deveria fazer para que ele apresente um desempenho de excelência. Então, eu vou pegar na literatura a proposta dessas fases dos movimentos, para que dentro de cada uma dessas fases eu pense, o que tem que estar acontecendo aqui, o que deveria acontecer para que eu possa caracterizar esse movimento como de qualidade. Se a gente for pensar na virada do nado de crawl, por exemplo, eu poderia pensar em 5 fases. Na fase de aproximação, na fase de giro, na fase de impulso, o deslize e depois a saída para o nado. Então eu peguei aquele momento que o nadador está se aproximando da borda, ele vai fazer a cambalhota, vai fazer o giro, depois ele vai empurrar a borda, ele tem que assumir um determinado posicionamento corporal durante esse deslize, vai fazer ondulação, se for o caso, e depois ele vai sair para o nado. Dentro da fase de aproximação, o que eu considero aqui, o que eu pensei que seria importante para esse nadador? Ele tem que ter uma boa velocidade de aproximação, ele tem que se preocupar com a qualidade e a distância da última abraçada. Se essa última abraçada for feita muito distante da borda, ele não vai conseguir fazer um impulso, isso é muito comum, principalmente em quem está aprendendo, nos jovens. Se ele fizer uma última abraçada inadequada, ele vai grudar na borda, não vai conseguir fazer o giro, também é comum em quem está aprendendo. E eu também preciso avaliar a posição corporal que ele está assumindo na hora de fazer essa aproximação. Se a gente for pensar na fase do giro, eu tenho também aqui a velocidade do giro, a distância, mais uma vez, que ele faz esse giro da borda, a ação das mãos, como é que ele usa as mãos para poder fazer esse giro, como é que é o posicionamento da cabeça. É muito comum a gente ver as crianças, quando estão aprendendo, ao invés de fazer a flexão do pescoço, fazerem a extensão, porque tem medo de fazer a cambalhota. Então, às vezes, o posicionamento da cabeça vai estar influenciando em todo o processo de realização da virada do nado de crawl. E eu preciso também perceber como é que é a posição do corpo que ele assume quando toca os pés na parede. Então ele fez o giro e tocou os pés na parede. Qual o posicionamento que ele está nesse momento? Depois que ele fez o giro, vai fazer a impulsão. Aí eu vou pensar aqui o posicionamento dos pés, né, o empurrar da borda, posição dos pés, a posição das mãos, posição da cabeça e a posição do corpo. Eu tenho para cada um dessas subfases, se é que a gente pode pensar assim, aquilo que eu considero que é essencial, tenho a faixa de variação daquilo que eu considero que está dentro do movimento essencial, e eu vou julgar se o meu aluno está dentro disso ou fora dessa faixa que eu considero como adequada. Depois eu estou na fase de deslize, eu tenho que analisar o momento que ele muda da posição de decúbito dorsal ou decúbito lateral para decúbito ventral, saber se ele está fazendo isso no momento correto. Tem que também pensar na posição das mãos, se as mãos estão sobrepostas, os cotovelos estendidos, se a cabeça está escondida entre os braços, a posição do corpo, né? Se o corpo está alinhado, o corpo está numa posição adequada, se esse nadador faz as ondulações, se essas ondulações são eficientes, se ele faz a quantidade que a gente sugeriu, que a gente considera que também é adequada para esse bom deslize. E depois o momento da saída para o nado, né? Não adianta ele fazer todo esse processo adequado, se na hora da saída do nado ele não consegue encaixar uma boa pernada, se ele não faz a primeira abraçada no momento adequado. É muito comum quem está aprendendo fazer a primeira abraçada
com a intenção de jogar o corpo para cima, quando na verdade ele deveria fazer essa força para frente e para cima, né, para que ele já possa sair da água com velocidade. O momento da saída, o momento da virada, se forem bem feitos, são os momentos onde a gente consegue produzir mais velocidade em função do salto ou da impulsão. Então isso precisa ser aproveitado para poder iniciar o nado com velocidade. Em cima disso também pensar se a profundidade que ele faz essa primeira braçada é adequada. Se a criança não tiver essa noção, a primeira braçada é feita muito funda ou muito rasa, tem uma profundidade considerada adequada para isso, né, uma faixa considerada adequada. Essa velocidade dá a saída para o próprio nado e, como eu falei no início, o direcionamento dessa força. Então a criança precisa entender que a primeira braçada ela é feita para frente e para cima. O nadador tem que ir para frente, ele não tem que ir para cima, ele não tem que ir para os lados. O nadador tem que estar sendo direcionado o tempo inteiro para frente, e ter esse entendimento é importante, isso faz muita diferença. Para poder fechar então essa primeira parte do podcast, onde vou falar sobre análise qualitativa do movimento humano, eu falei para vocês que essa proposta de análise se divide em 4 fases: preparação, foi o que a gente falou nesse podcast, observação, avaliação e diagnóstico e finalmente a fase de intervenção. Na fase de preparação eu falei para vocês que é importante que a gente tenha uma base ampla de conhecimento para poder fazer a observação e avaliação do movimento. É muito importante que a gente conheça da natação, porque a partir disso a gente vai determinar os movimentos que a gente considera que são essenciais, é aquilo que tem que estar acontecendo em todos os nadadores, aquilo que representa um bom desempenho. Falei para vocês também que a gente tem que pensar numa faixa dentro da qual o movimento essencial está acontecendo, então seria ilusão nossa acreditar que todo mundo deveria fazer o movimento da mesma maneira. E falei para vocês pensarem também, dentro dessa ideia do que vocês vão observar, que vocês pensem no que a gente considera como modelo determinante da habilidade. O que tem que estar acontecendo para poder caracterizar que aquele movimento está realizado dentro de um padrão que a gente considera que é adequado. Eu espero que você tenha gostado dessa discussão e que ela tenha sido útil para você. No próximo episódio eu discutirei a segunda fase, chamada de fase de observação. Sabendo que essa discussão também pode ajudar outros professores, por favor, me ajude a compartilhar esse podcast. Um grande abraço.